What it do, pai? Onde é que eu começo? Você sabe que as coisas começam de forma aleatória. What it do, people? Sejam bem-vindos à live de José Felipe. Mudamos o nome do Instagram, já não é José Felipe 09, agora é o Meio Perturbado. Vamos fazer o mesmo com o canal do YouTube. Se inscrevam no canal José Felipe, por enquanto José Felipe, mas depois o Meio Perturbado. E façam o mesmo no Instagram, sigam as minhas outras páginas, né? Tanto no TikTok quanto no Facebook, e se inscrevam no canal do YouTube. Hoje a live está a ser feita com a nossa excelentíssima Cornélia Mendes, ela que é recém-graduada pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. Então, pessoal que está na live, compartilhem o máximo que puderem, convidem mais gente, deixem o vosso like e se inscrevam no meu canal do YouTube e sigam-nos aqui no Instagram. Então, vou ter que apresentar-vos a minha caríssima convidada hoje, que cedeu-nos o espaço dela. Estamos na casa dela, hoje saímos, assim como a live de ontem, saímos da nossa casa e fomos ao encontro dos convidados. Então, Cornélia, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. E queira se apresentar, eu já disse o teu nome, mas queira se apresentar ao nosso pessoal. Sim, pode ser. Boa noite a todos, todas, ou seja, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora e o lugar onde se encontra cada um. José Felipe, antes do mais, gostaria de agradecer por essa oportunidade, pela disponibilidade de compartilhar comigo, poder prestigiar pelo menos o momento, a minha trajetória enquanto estudante aqui no Brasil e em específico na nossa querida casa que é a Unilab. Como José Felipe já falou, me chamo Cornélia Mendes, sou da nacionalidade guineense. Já estou cá no Brasil há 3 anos e poucos. Felizmente já me graduei em Ciências Humanas, como o José Felipe já mencionou. É basicamente isso, acho que a gente vai falando. Bem, pessoal, esta é aquela parte, são aqueles episódios que a gente conversa com os recém-formados, né, da universidade, dar voz aos meus colegas. Eu também preciso de voz, mas não chegou o meu momento. Então é mais ou menos como que fazer um registro daquilo, da trajetória, não é? A pessoa vai contar um pouco sobre o seu tema, o seu TCC, um pouquinho daquilo. Claro que é um trabalho complexo, não vai dar para falar tudo no só dia ou em poucas horas, mas que vamos tentar extrair o máximo que pudermos. E se nos permitir chegar até lá, vamos contar um pouco da sua trajetória antes de cá estar, como é que era, enfim, por aí. Então, Cornélia, antes de vir para cá, claro, tu és da Guiné-Bissau, tu lá já fazias faculdade ou a primeira faculdade foi mesmo aqui no Brasil? Bom, lá já fazia assim, inclusive eu estava me cursando em letras no Instituto de Língua Portuguesa, que é o Instituto Camões, que temos ali na Guiné-Bissau. Infelizmente, por vários motivos, tive que me mudar, tive que me adaptar e vir estudar cá, devido a algumas questões, porém já havia iniciado a faculdade, sim. Hoje estou cá vivendo uma experiência nova e única, como também tive a oportunidade de ver uma experiência que não se compara a nada naquela faculdade onde eu estudava, mas confesso que aqui está sendo bom, deve ser por causa da maturidade, o tempo também, e a gente vai se encaixando. Você quer falar lá para os nossos internautas qual foi o teu tema de pesquisa? Foi uma monografia ou foi um projeto de pesquisa? Bom, foi um projeto de pesquisa que ainda está numa fase inicial, embora já com elementos sólidos para dar passos que devem vir a seguir. O meu tema de pesquisa é a participação e inserção dos LGBTs nas associações juvenis da Guiné-Bissau.
com o foco na ONG CNJ, que significa Conselho Nacional da Juventude Guineense, e RENAGB, Rede das Associações Juvenis da Guiné-Bissau. Pessoal, se o áudio estiver bom para vocês aí, deem um feedback. Se a imagem estiver boa, deem um feedback. Hoje estamos a ser assessorados também pela nossa convidada, emprestou-nos o seu dispositivo que é para a live acontecer, já que o outro dispositivo está a servir para fazer o registro que vai para o YouTube. Nós não estamos a fazer a live ainda diretamente para o YouTube porque carecemos de máquinas suficientes que possam fazer com que isso aconteça. Então, se o áudio estiver bom, deem um feedback. E não se esqueçam, podem deixar as vossas perguntas, que nós vamos relê-las e vamos passar para a nossa convidada. Bem, Cornélia, a tua orientadora é alguém que pesquisa muito essa área. Né? Inclusive, já foi minha professora ainda, o semestre para terminar agora. Ela pesquisa muito essa área. Acredito que isso facilitou-te muito. Bom, claro que sim. Também fui a aluna da minha orientadora quando eu estava no meu 4º semestre da Humanidades. Tive a oportunidade de cursar uma disciplina que se intitulava Feminismo e Direitos Sexuais. Porém, eu praticamente vim, ou seja, cheguei aqui com uma ideia já elaborada. Eu já sabia que se não for por dificuldades de encontrar materiais, quero pesquisar o tema que eu já havia pensado, já vinha detectando algumas coisas que chamou realmente a minha atenção. Então, a minha orientadora foi de grande utilidade. Primeiro porque eu, embora tinha ideia do que eu queria fazer, carecia de materiais e a situação que ainda piorou é que lá no meu contexto não existem outras bibliografias a respeito do tema que eu escolhi pesquisar. Então, a minha orientadora foi e é de grande utilidade nessa caminhada da construção dessa parte do meu projeto por enquanto, porque ela foi a pessoa que realmente indicou materiais necessários, inclusive do nosso contexto africano. Embora são materiais, ou seja, a maior parte dos materiais provém da África, ou seja, dos autores e pensadores da África anglófona. Porém, ajudaram bastante, pois, embora sendo em contextos diferentes, têm muitas semelhanças. Então, a minha orientadora ajudou bastante, tanto no quesito procurar indicar materiais, assim como em dar opiniões que ela já tive a oportunidade de deparar no que tange as questões africanas sobre a homossexualidade. Bem, nós sabemos, né, isso não é segredo, que ainda realmente não tabu, né, principalmente para a África negra, questões de homossexualidade, né, vamos resumir, LGBT, não é? E quase que praticamente não se fala, até porque você falou que sobre bibliografias, encontrava escritos disso lá no teu país, no meu país também é a mesma coisa, é um pouco difícil e é mais fácil fazer a leitura disso com os livros, por exemplo, aqui no Brasil, ocidentais, né? Exato. Então, mas pelo menos lá, você conseguiu já alguns escritos de alguns? Não, infelizmente não. Inclusive, existe já, é como uma pesquisadora que eu gosto bastante, que é Simone Dash, falou sobre a África. Atualmente, os diferentes países da África se encontram numa movimentação no que tem a ver com o ativismo sobre os direitos sexuais em fases diferentes. Então, a Guiné-Bissau se encontra, infelizmente, ainda numa fase de saber que existe uma parte da população que são considerados de minorias e, sobretudo, marginalizados, que são homossexuais, porém, ainda não existe discussão sobre. Não existe. Salvo em casos de agressão que ultimamente têm sido denunciados por vítimas e também
pela estrutura de Liga dos Direitos Humanos, que é uma organização da sociedade civil existente lá em Guiné-Bissau, porém não existe nada escrito, nada a respeito. Então, é como que, se não há nada escrito, pode ser também que não haja, ou haja muito pouca gente a defender, por exemplo, os homossexuais. Uhum. Então, quer dizer que eles estão vulneráveis. Exatamente, vulneráveis mesmo. E por conta disso, alguns sequer se manifestam. Sim, inclusive, embora essas restrições existem, já tem-se verificado avanços significativos, podemos assim dizer que, embora ainda não são suficientes, porém já existem alguns movimentos homossexuais, principalmente na capital Bissau, que já se reúnem para pensar sobre as suas lutas, embora esses não são considerados ativistas dos direitos humanos e muito menos direitos sexuais no caso. Porém, existe uma organização internacional que é a INDEAD, que apoia esses movimentos juvenis, porém é estritamente na questão de saúde e prevenção contra doenças. Porque segundo o último dados atualizado de 2017, a população LGBTI gays em particular são os mais afetados pelo vírus de HIV. Então, praticamente essas questões se falam restritamente no campo de luta contra doenças sexualmente transmissíveis. Mas quando tu falas em, por exemplo, o HIV, que é uma doença que já não é só transmissível sexualmente. Pois é. Também pode ser por objetos cortantes, enfim, partilha de escova de dente, enfim. Sim. Mas parece que tinha que ser, acredito que tinha que ser o contrário. Parecia que seria mais fácil sexos opostos contraírem, não é? Do que, por exemplo, homossexuais. Mas infelizmente o último dado atualizado apontou isso mesmo. São os mais afetados. Pronto. Você pode puxar um pouquinho mais essa câmera para cá, só para o microfone pegar bem o nosso som, de que não corte nada. Só certifica-te de que a minha convidada não está fora do ângulo. Está tranquilo? Não me cortou nenhuma metadinha. E eu estou fora na igreja. Pessoal, compartilhem, façam o máximo que der para que a gente tenha uma boa audiência. E não se esqueçam, depois da live, amanhã o vídeo vai estar disponível vai estar disponível no Instagram, e o que está a ser feito para o YouTube vai estar no YouTube. E é só vocês darem lá um salto, reverem. E nós vamos, para quem achar que não pode assistir 1 hora de vídeo, nós vamos fazer os cortes assim paulatinamente. As partes relevantes da nossa conversa vão ser postadas por cortes, então vocês vão ter o prazer de rever os pedaços da nossa conversa. O que é que te incentivou realmente a vir estudar aqui no Brasil? Bom, na verdade é que eu sempre tive uma admiração para o Brasil enquanto um país que engloba um mosaico cultural que deixa muito a desejar. Porém, nunca me imaginava estudar aqui. Quando eu estava estudando como já havia comentado, naquele Instituto de Língua Portuguesa lá em Guiné-Bissau, porém, devido a algumas situações de vida, não tinham como dar continuidade ali. E tive que arranjar uma outra solução, porque o meu sonho é estudar, não depende do lugar, e o importante é que eu consiga realmente estudar, realizar os meus sonhos, e ainda se eu puder conseguir um país como o Brasil, com tanta diversidade, em que os meus conhecimentos e aprendizados não se limitaria apenas à faculdade, ou seja, às questões formais, porém o processo de aculturação, posso assim dizer, também ajudaria bastante o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto acadêmico. Então, quando surgiu essa oportunidade, ou seja, quando surgiu certas entraves que eu não tinha mais condições de dar continuidade aos meus estudos lá no país, vir para cá, ou seja, candidatar após lançarem o edital,
era a solução no momento. Então abracei a oportunidade e felizmente deu certo e ainda está dando certo, uma vez que ainda estou nessa caminhada. Pronto. A relação, por exemplo, vamos fugir um pouco do teu tema, Sim. obviamente. E, pessoal, a conversa aqui tem um objetivo, mas que também podemos pegar noutros contextos. E faz parte, nós estamos a falar com uma acadêmica e acredita-se que nessa questão ela vai saber sim responder. Aqui, por exemplo, em São Francisco tem mais guineenses que angolanos. Sim. Tem mais angolanos que moçambicanos e tem mais cabo-verdianos que moçambicanos, eu acho que é isso. Então, como é que você vê a relação humana, não é? As relações humanas entre essas diferentes? Bom, eu acho que falar da integração, uma vez que engloba uma diversidade grande e pessoas com condutas e educações diferentes, sempre é complexo. Porém, também isso depende da pessoa, ou seja, de quem fala, porque depende das suas ações e tal. No que se refere à integração, ao meu ver, não direi que é fácil, porque a convivência não é difícil. Mesmo no nosso contexto, ou seja, na nossa comunidade, em especial que é guineense, sempre há que haver discordâncias, porque é aquilo que faz uma sociedade crescer. Tem que ter sempre a oposição, as nossas ideias precisam divergir, que é para melhor encontrarmos as soluções que possam alavancar os nossos desejos e sonhos. Então, eu pessoalmente estou vivendo em massa a minha integração, embora tive pouca relação com, por exemplo, os cabo-verdianos em específico, os moçambicanos já conheço alguns, porque também no momento que chegamos aqui, só tivemos a oportunidade de estudar um semestre e depois a pandemia acabou afastando as pessoas, limitando a convivência social. Porém, como na nossa entrada não tivemos ou seja, as outras nacionalidades, a não ser guineenses e angolanos, tive a oportunidade de ver essa integração, conviver com algumas pessoas, uns mais de perto e outros mais distantes, porém uma amizade, ou seja, uma convivência pautada no respeito, que eu acho que é a cara da integração. Precisamos nos respeitar, ninguém precisa gostar de todo mundo, mas sim o respeito, cada um deve ao seu próximo. Então, eu estou vivendo a integração e vejo que não, e nem será fácil, não só por nós, teremos sempre as nossas divergências, porém, eu estou vivendo a minha integração. Tenho irmãos de coração, uns que hoje eu levanto e ligo precisando de alguma coisa. Essa pessoa me atende, não precisa ser exatamente uma ajuda material e tal. Eu estou vivendo. Certo. Pessoal, esse é um momento acadêmico, mas também é entretenimento. Eu que convidei, redundância, eu que convidei a convidada, mas eu que estou a beber a água. Era suposto o copo ser dela, mas é meu. Não, tranquilo. Bem, atendendo o tabu que há, né, nos nossos países, né, e alguns que se identificam com outro gênero, né, com outro sexo, que são africanos, encontram aqui uma abertura. Né, e a nossa cultura é como que tudo isso fosse estranho. Se formos a ver um pouco mais lá nas raízes, um filho que depois se revê com outro sexo é como se fosse uma aberração. Será que eles se sentem mesmo bem confortáveis quando chegam aqui e se sentem como que tivessem sido bem abraçados? Se é que conheces algum que tenha vindo de, por exemplo, de Guiné-Bissau ou outros países africanos? Sim. Bom, aqui tive a oportunidade de conhecer só uma pessoa, porém não é uma pessoa assim bem pertinho de mim em termos de convivência, porém eu a observo e vejo que ele se sente livre de poder viver e expressar, porque o próprio espaço concede esse lugar de fala para essa pessoa.
mas no meu contexto em específico, ainda não conheço uma pessoa guineense aqui que se revela ser uma pessoa que se identifica com uma outra identidade sexual que não seja a heterossexualidade, que é o padrão no nosso caso, assim posso dizer. Porém, como você bem falou, este é um tema polêmico e que constitui um tabu, independentemente do país quando se trata da África. Mesmo nos países que já têm se desenvolvido e progredido mais nesta questão de poder pensar e problematizar as questões de minorias sexuais, ainda existem esses problemas. E pior ainda no contexto guineense, que ainda não se fala, não se problematiza, então a pessoa pode se sentir como tal, porém esse não se sente no direito de poder manifestar, e quando manifesta é uma infelicidade contínua, como um entrevistado meu no processo do desenvolvimento do meu pré-projeto falou na entrevista, que chega a dar pena, mas infelizmente é a situação atual, e acredito que ter um projeto como o meu, que acredito que seria pioneiro no meu contexto, sendo já um primeiro material a ser desenvolvido no contexto, ajudaria bastante no sentido de poder dar ferramentas às pessoas que realmente precisam, ou seja, que possam vir a desenvolver os trabalhos de género mais à frente. Como você mesma disse, no trabalho pioneiro, acredito que para as próximas pessoas que queiram, por exemplo, do teu país, que queiram realmente que essas pessoas sejam ouvidas e queiram pesquisar acerca, o teu projeto vai ser que vai ter uma boa aderência. Tomara, eu acredito. E realmente tu queres implementar isso, ou melhor, tu queres pôr essa proposta um dia ao Estado ou do teu país, por exemplo, na área da educação, para que se instrua isso nas escolas, no ensino básico, por exemplo? Sim, pois é, esse é o meu desejo. E a minha estratégia de adotar as associações juvenis para pensar a homossexualidade na Guiné-Bissau é justamente para chegar a esse topo. Porém, eu sei como os países africanos e a Guiné-Bissau em específico é conservador. Independentemente das religiões ali existentes, também tem as questões tradicionais das nossas culturas, em que a supremacia masculina deve prevalecer, custe ao que custar. Então, fui pensando a homossexualidade mas nas associações juvenis, porque dado as situações políticas, as instabilidades e crises, com o objetivo de dar resposta aos problemas sociais e juvenis, sobretudo, foram criadas diferentes organizações juvenis ali no país. Então, essas organizações, como as duas em que eu decidi pesquisar, que é a CNJ, Conselho Nacional de Juventude e Rede de Associações Juvenis da Guiné-Bissau, são organizações juvenis que possuem uma estrutura paraestatal na Guiné-Bissau. Então, os problemas, elas englobam diferentes movimentos sociais, não governamentais, sobretudo, em que os projetos e análises sociais possam ser discutidas e propostadas ao governo no sentido de fazer valer essas ideias em termos de, ou seja, com base nas políticas estratégicas que possam realmente dar resposta. Então, acredito que gostaria de chegar a esse patamar de um dia poder propor ao meu Estado e, sobretudo, ao setor da educação a implementação desse estudo para pensar essa questão da homossexualidade como um problema social, uma vez que está afetando um número significativo da população local. Assim como Angola, o teu país também é dos que tem mais o material didático, é mais europeu, é mais a base do eurocentrismo do que totalmente elaborado pelos angolanos. E se já tem algum material, né, ou um princípio, de, pelo menos algumas escolas já, ou se não as escolas todas, já estarem a estudar com algum material didático só na perspectiva guinense? Bom, eu direi que
pelo menos no ensino básico. Também é a mesma situação, eu gostaria de reforçar isso. A gente estuda mais com base nos materiais didáticos produzidos, com base nos ideais ocidentais e tal. Porém, também não poderia deixar de enfatizar que no ensino primário existem existem materiais que dão suporte, que são do próprio contexto, porque ali existe um instituto que embora financiado pelas entidades internacionais, porém existe, não é muita coisa. E sobretudo numa fase, por exemplo, das pessoas estarem no liceu, centros de formação, é basicamente os materiais suportados pelas entidades internacionais mesmo também. Mas será que é uma. Tipo, é como que se os Estados, os governantes não acreditam, não confiassem ou desvalorizam realmente algo feito pelos nacionalistas, né? Ou digamos, pelas pessoas que nascem naquele país, dá-se mais valor, né? Se for um material feito por branco, não confiam nos seus formados. Esse eu acredito que pode ser um ponto também, porém eu direi que um dos pontos principais tem a ver com as nossas instabilidades, porque os países africanos não precisam viver um golpe de Estado para que as pessoas percebem que ali está faltando a instabilidade, uma vez que ainda temos déficits nos setores de educação e saúde que são agravados praticamente a cada regime. Então, pelo menos no contexto guineense, eu acredito que tem a ver com as sucessividades de governos que, após a mudança do regime, não dão seguimentos aos projetos que já haviam sido elaborados por outras pessoas que, no caso, não pertencem ao regime atual. Então, essa questão de não poder dar seguimento aos projetos que já estavam a ser desenvolvidos, eu acredito que também são empecilhos para que possamos ter materiais, mas também essa questão que você levantou faz todo sentido, porque sabemos que nós pelo menos hoje estamos fora, vivendo uma outra realidade, a gente percebe o quanto valorizamos ali, pelo menos nos nossos países, valorizamos tanto que se calhar nem tivéssemos. Então poderia ser também uma questão para pensar, faz sentido. Pessoal do Instagram, se tiverem questões, vão mandando. O nosso Manuel José, que está na área técnica, pode entrar, mister. O nosso Manuel José, que está na área técnica, vai fazer questão de repassar para nós. Pessoal do YouTube, deixem o vosso like, compartilhem o máximo que puderem, subscrevam no canal, deixem vossos comentários, vossas sugestões, para que a gente possa melhorar a cada dia que passa. Somos embriões nisso, estamos a dar os primeiros passos. Então, perdoem as nossas falhas, assim como nós perdoamos os vossos dislikes. Pronto, nós estamos com a Cornélia Mendes, né? Ela que é nossa convidada e excelente convidada. Estamos aqui a aprender coisas, não é? Então, para quem está no Instagram, depois vai lá, dá um salto no YouTube, deixa o teu like, assista ao vídeo completo. Se não tiveres tempo, vai assistindo assim aos poucos, mas também vamos deixar os cortes. Exato? Convidem pessoal, outro people para poder fazer parte disso. Cornélia, eu estava aqui a pensar, vocês têm MSc também, uma disciplina de MSc na vossa academia, uma disciplina. Nós temos MSc Educação Moral e Cívica. Vocês também têm essa disciplina? Bom, temos sim, porém, dado as circunstâncias e as crises, a Guiné-Bissau já há muito tempo tem vivido sucessivos greves escolares em que praticamente os anos letivos não são, ou seja, não podemos considerar assim bem proveitosos por causa das paradas, porém sim existem. Embora muitas escolas valorizam mais essa educação moral, mais na perspectiva da religiosidade.
ao invés da educação cívica, no sentido de pensar a cidadania, o patriotismo e tal, porém existem. Por que eu estou a fazer essa pergunta? Porque na educação moral cívica, Sim. pelo menos quando eu fiz a nona série, a nona classe, lá falávamos um pouco, mesmo na oitava e sétima classe, nós falávamos um pouco sobre sexualidade, educação sexual também, né? Embora de forma superficial, tá vendo? É como que até os professores que davam isso tivessem Não se sentem à então, vontade. será, começando pela base, falando de MSC, o teu tema de pesquisa, por exemplo, podia se enquadrar nessa disciplina, começando a ensinar o pessoal sobre respeitar o próximo, independentemente do seu gênero e sexo? Sim, acredito que sim. Sim. Como eu já comentei, embora existem, porém ainda, quando se trata da sexualidade no contexto guineense em específico, é uma questão que praticamente ninguém fala, ao menos que se trata da questão de prevenção de doenças, como já falei. Ainda existe toda essa, ou seja, todo um sistema conservador e tal, em que existem assuntos que são, ou seja, que têm espaços específicos para serem tratados. Então, por exemplo, nas escolas públicas não existe ou seja, essa abertura fora do âmbito de prevenção de doenças. Então, é justamente esse trabalho que essas associações juvenis vêm desenvolvendo ao longo do tempo, em diferentes temáticas e áreas que realmente precisam ser explorados. Eu me lembro que cresci, fiz a minha infância, adolescência e o início do meu juventude praticamente nas organizações juvenis. Tive a oportunidade de crescer na igreja, nos movimentos ali existentes. Tive a oportunidade de fazer parte do Parlamento Infantil na Guiné-Bissau, em que a gente tinha esse lugar de fala. A gente era induzido a falar, induzido a procurar conhecimento que é para poder encaixar na academia. Então, ali eu pude aprender bastante no que tem a ver com a sexualidade, para além do parâmetro da prevenção de doenças e tal. Ali eu tive sim essa oportunidade na minha adolescência, tive sim. Também, ou seja, a CNJ e RNAS, que são associações com as quais trabalhei neste processo, realmente divulgam muito o que tem a ver com a sexualidade, porém ainda enfatizam mais a questão de prevenção do que os direitos sexuais. Quer dizer, eu quero com isto dizer que não existe ainda políticas tanto formais ou então associativas que incentivam as pessoas a falarem sobre a sexualidade fora do parâmetro da prevenção da doença. Tipo, em Angola, por exemplo, tem sobre LGBT, começou a ter um pouco mais de sentido e o pessoal começou a se mostrar de uma forma um pouco mais natural depois que surgiu a reportagem de um dos jornalistas lá, quando foi entrevistar a Titica, por exemplo, Titica, que é das mais conhecidas lá, é como se fosse a mãe do pessoal que se sente oprimido, então, só depois disso é que muitos que são gays, homossexuais, que não podiam se mostrar, começaram a dar as caras e já se sentiam um pouquinho representados. Então, eu acho que, já que também pelo número populacional, né, pela demografia que há em Angola e na Guiné-Bissau, talvez seja por isso que nós temos um pouco mais de pessoas a se manifestarem acerca disso. E a Guiné talvez tenha, né, talvez não, tem, mas são poucos, e como não se trata ainda disso, seja também esses motivos que faz com que eles ainda se embarquem. Se sentem mais oprimidos. Mas só que quanto mais cedo a eles começarem a aprender sobre isso, melhor. Porque se aquilo dar um boom, vai parecer assustador. Como aconteceu em Angola, antes dessa reportagem, eles viram uma novela, né, em que dois homens se beijaram na novela e aquilo tinham que tirar do ar porque causou uma repercussão e tanto tiraram, e depois disseram, parece que vieram com um discurso de não, isso
nós não somos culpados se os vossos filhos assistem ou não, isso é para adultos, enfim. Então, aí surgiu a coisa. Mas acredita-se que se começarem a educar as pessoas que no mundo existem diferenças e, e não propriamente uma opção, né? Já não se vê isso como opção, porque não acho que haja alguém que queira de um dia para o outro querer escolher o sexo, né? Então, mas pelo que tu, uma especialista nisso e estás a se especializar nessa, digamos que és uma pessoa adequada para nos falar nisso. Há realmente algumas pessoas que isso já é biológico, né? É como que se atendendo os hormônios, né? Estão mais inclinados para o lado do que para aquele sexo que eles nascem. Mas há realmente alguém que foi para esses caminhos por influência, experimentou alguma coisa e colou? Bom, eu acredito que no contexto guineense, vendo a situação dessas pessoas, tenho dúvida. Essas questões ou seja, já deparei com isso no processo de procura de materiais, das entrevistas na Guiné-Bissau, em que a maior parte da população guineense, inclusive, acredita ou seja, na hereditariedade patológica da homossexualidade como sendo doença. Né? Inclusive, existem até afirmações, embora não existem documentos que comprovam tais afirmações, de que existe uma etnia ali na Guiné-Bissau que são portadores de mais número de homossexuais por terem essa doença e passam isso hereditariamente para essas pessoas. Porém, você falou bem que talvez deve ser por causa do número populacional ali, mas eu acredito que tem a ver com a abertura e a oportunidade de se permitir falar. Por isso Angola chegou, ou seja, está onde está hoje. Porém, ali na Guiné-Bissau, eu acho que as pessoas são tão oprimidos que duvido se alguém escolheria ser, por opção, um gay, ou seja, uma lésbica, para sofrer. Porque ali vimos que, como a Guiné-Bissau comporta diferentes religiões e também as nossas questões culturais em específico, as pessoas tendem a ir naquele fluxo de uma mulher nascer e ter obrigatoriamente que se apaixonar por uma pessoa de sexo oposto. Então, a possibilidade dessa pessoa escolher ser gay ou lésbica e infeliz, eu não vejo no meu contexto. Não vejo mesmo. Pronto. Pessoal, como é que estamos na live? Né? Tem pergunta aí? Não tem. Tem quanto PayPal a live? Olha, nós acreditas que se tu tivesses a partilhar essa cena, teríamos mais people. Nós temos ainda poucos seguidores nisso. Mas com o tempo vamos crescer e vamos precisar. Se ainda estiveres aqui, se eu ainda estiver aqui, talvez ainda te convidemos também e esperemos que aceites o nosso próximo convite. Então, pessoal do YouTube, deixem o vosso like e agradeço já a vossa fidelidade de sempre estarem aí a ver os vídeos. Somos poucos, mas vocês vão nos ajudar a crescer. O bairro esquecido até o regresso de Cristo. Esse é o lema. Bem, é uma pergunta muito básica que acreditas que não devia ter sido feita, mas vou fazê-la. Estás a gostar de estar aqui esse tempo todo? Você está aqui, você esteja há 3 anos, não aqui no Brasil, né, mas nessa cidade em particular. Pois eu estou sim. Estou gostando, embora tem dias que realmente ninguém evita as saudades, né? E ainda estando longe da família, eu no meu caso, que praticamente aqui não tenho uma família assim de perto, porém não tenho que queixar porque ali pude construir uma nova família que realmente está ajudando bastante. Porém eu gosto, porque a cidade é mais calma. Geralmente quando a gente sai do nosso país para cá, vemos com aquela preocupação da violência que a gente vê que a mídia vende do Brasil também. Embora, sim, a maior parte não é mentira, porém, essa cidade em específico,
é um pouco mais calmo, a gente é bem acolhidos, entre aspas, embora não faltam aquelas questões da xenofobia, preconceitos. Porém, acredito que isso existe em todos os países, mesmo lá em África. A pessoa, quando sai do seu lugar do seu lugar de origem, assim, nada pode ser o mesmo. Há que haver essa diferença que é para sentirmos que realmente pertencemos a um lugar. Porém, aqui estou a gostar, o estudo está indo bem, pelo menos a cidade me proporcionou a estabilidade emocional para estudar e dar respostas ao que eu proponho nas minhas metas e conhecendo novas pessoas, experimentando novas coisas também. Então, sim. Tem pessoas que vêm aqui para estudar na Unilab, mas que depois optam por se transferir para as outras universidades em outras cidades. A que se deve isso? É pela estrutura em si da cidade ou porque talvez o curso que eles vieram fazer ou não se identificaram, só aproveitaram a oportunidade de ter sido a via para se estar aqui? Bom, eu diria que essa é uma questão que comporta uma relatividade e tanto. Mas acredito que podem ser por esses dois motivos, mas acredito que a maior parte se transfere mais pensando nessa questão de cada um ter a sua meta, de cada um quer fazer um curso específico. Por exemplo, eu no meu caso, eu me inscrevi para cá, porém não tinha informação que aqui no nosso campus não tinha a sociologia direto já na terminalidade. A minha meta era isso, fazer a humanidades e logo a sociologia. Porém, ao chegar aqui, tive a informação de que não, aqui posso fazer ciências sociais, mais outros cursos na terminalidade, porém a sociologia direta não tem. A alternativa que eu tinha era estudar aqui a humanidades e me transferir para a Ceará ou então para uma outra universidade. Porém, dado algumas situações, amizades que eu já construí aqui, a estabilidade que já pude ter, optei-me por fazer ciências sociais já na terminalidade e ver o projeto de mestrado para a sociologia. Acredito que também deve ter as pessoas que mudam dado as circunstâncias, ou seja, o espaço geográfico, porque não posso ser hipócrita, embora a gente geralmente procura as informações já sabendo que a gente já conseguiu a bolsa, a gente procura as informações para saber onde vamos, como está mais ou menos estruturado, porém ao chegar aqui o nível da decepção aumenta. Né? No meu caso eu já tinha algumas informações porque conheço algumas pessoas que cá estão, me forneciam as informações também, eu ia pesquisando para ver, conhecendo algumas coisas, porém quando chega, tenho mesmo é que sentir aquela coisa, porque nós sabemos quando geralmente saímos da África, sempre tem essa questão de eu vou ter que subir num avião para um país que já a gente considera, ou seja, que é considerado ocidente, vou ver algumas maravilhas, né? Porém, aqui quando chegamos é uma realidade totalmente diferente e pior ainda para quem não procura a informação antes de vir. Acredito que sim, pode ter as pessoas que mudam por essa questão, porém acredito que a maior parte das pessoas mudam mesmo por causa dos seus objetivos, dos cursos que eles querem fazer. Mas sim, eu acho que se desse para muita gente vir diretamente já, a quem quer fazer relações internacionais, por exemplo, a partir de Angola ou da Guiné, não dá para se inscrever diretamente em relações internacionais, tem que passar pelo BH ou tem que passar por letras. Por letras, depois tem que se transferir para o BH, né? Porque por letras é outro curso, eu acho que, enfim, só quem faz BH é que tem acesso direto, né? Então, eu acho que quem quiser fazer relações internacionais tem que passar por aí. E se achar que não vai, depois por isso é que muitos se transferem e acabam até nem fazendo, por exemplo, relações internacionais, fazem outros cursos mais técnicos, enfim. Mas, agora, tem uma próxima entrada, né, esses novos que vêm. Você falou muito bem sobre a decepção que alguns acabam tendo, embora já tenham feito algumas pesquisas, mas quando chegam aqui
que iam encontrar a cidade lá das novelas. Pois é. Pois é. Eu, graças a Deus, fui recebido por um amigo e antes mesmo de ele ter vindo cá, fizemos um processo lá juntos. Só que ele veio muitos anos antes de mim, né? Porque aconteceram aí algumas coisas. E ele me passava algumas imagens e algumas informações, tá a ver? Então eu já vim pronto. Pois é, Eu psicologicamente. na minha cabeça era, não, é importante, cheguei no Brasil, desde se a cidade não é adequada para mim, isso não tem nada a ver Até comigo. porque o objetivo é estudar. Então, mas agora, tem novos estudantes por vir, né? E esse é o mês, né? Acho que até o final desse mês, né? Até o final desse mês. Então, ou é ou obrigação, não sei, mas é uma obrigação dos orientadores, dos tutores. Tutores e acolhedores também. Mas eu acho que nessa fase eles se comunicam mais com os tutores. Os tutores, sim. Lhes passar já as informações de como é que funciona aqui, né? Para depois, pelo menos para virem já com a psique preparada. Pois é, Pronto. concordo. Mas então, que mensagem você deixa para os novos colegas que vêm? Bom, a minha mensagem é bem simples, porque também tive a oportunidade de receber a mesma orientação, o mesmo conselho, que é apostar tudo no nosso sonho. Não importa o espaço, até porque a gente estuda, a gente constrói a pessoa que queremos ser nos nossos países de origem, com tantas dificuldades, mesmo com as nossas instabilidades políticas, os nossos problemas que os nossos Estados têm, como todos os outros, não importa o nível de desenvolvimento. Porém, eu aconselho a todos que, se alguém tiver a oportunidade de poder inscrever nesse processo seletivo da Unilab, que venham, que inscrevam, porque ali é uma oportunidade tanto, e sem contar que são únicas, porque cada experiência é uma experiência. Mesmo estando, ou seja, conseguindo uma bolsa para Brasília, há que haver dificuldades, não importa do quão luxuoso é, há que haver dificuldades. Então, se o nosso objetivo aqui é estudar e muitos pensando voltar aos seus países para darem contribuição, a gente precisa é focar nisto. Até porque o nosso dinheiro não dá para fazer muita coisa, mas se economizar bem, a gente tem um tempinho de férias em que podemos turistar um pouquinho para conhecer alguns lugares históricos. Então, o foco ali é estudar, é saber onde queremos chegar, de onde saímos, sobretudo, e o que pretendemos ser. Então, quando a pessoa tem essas questões todas já bem definidas, não existe um espaço que comporta a possibilidade de querer ser e trabalhar para ser a pessoa que a pessoa, ou seja, que essa pessoa almeja. Então, não devemos pautar tanto para essa questão da situação geográfica, do espaço específico, porque a gente cria mais estilo e tal. Embora a nossa geração, de uma forma ou outra, incentiva isso, mas a gente vai dando jeito. E imediatista Pois também. é. Pessoal, então, para os nossos queridíssimos colegas que estão a caminho, venham com o espírito mesmo de estudar. Mas também, se querem ter outro objetivo, não faz mal, venham. O importante é que vocês façam o que vocês querem fazer. Obviamente que a academia não é tudo, mas com a academia também se vai longe. Mas quem quer vir aqui encontrar o Brasil das novelas, é isso que a Cornélia acabou de falar. O que a universidade dá aos estudantes não é muito, mas se conseguires reservar, ali você tira umas férias, ou nas férias, vai passear nas cidades das novelas. Vai lá dar umas voltas, fica cansado. Quando voltares com o bolso vazio, estuda de novo, espera a próxima férias. Já estamos há quanto tempo de live? 49 minutos. Pessoal, vamos chegar a uma hora de live. Não uma hora da manhã. Pode ser. Vamos tentar, né? Mas se a conversa terminar antes disso, tranquilo. Você estava a dizer que
já pensavas no tema, né, a partir de lá. E a dificuldade também dos livros, ou lá tiveste a dificuldade dos livros, né? E aqui foi fácil. Os livros quase todos que você leu é de autores pretos ou brancos, ou foi uma mistura? Bom, ali, como já comentei, inclusive falei isso no dia da minha defesa, eu já vinha construindo ideias, porém me faltava primeiro coragem, independentemente de materiais que poderiam estar disponíveis, que infelizmente não existem até, porém não sabia com quem contar e se era realmente o necessário a fazer. Sentia que era preciso, porém tinha tanta necessidade assim, de eu me expor, uma vez que nem sei como a minha família encararia aquilo, porque são questões que praticamente ninguém fala. Eu me lembro de ter vivenciado várias situações em que as pessoas eram oprimidas no sentido de, ou seja, quando os familiares acharem que essa pessoa é um pouco afeminada, já começam aquela prevenição, posso assim dizer. As pessoas começam a prevenção de não deixar que essa pessoa chegasse num nível já irreversível. Então, essa pessoa geralmente sofre fisicamente, psicológica. E eu vinha construindo as ideias de por ser uma pessoa que também tive a oportunidade de ter um processo de crescimento nas associações juvenis. Aquilo despertou bastante o meu interesse. Porém, não imaginava que poderia encontrar suporte suficiente aqui para dar seguimento a esse meu desejo. E quando eu cheguei aqui, os primeiros contactos foram com os textos ocidentais. Aquilo constituía bastante a minha preocupação no sentido de pensar, olha, a primeira questão que me fariam é como é que você pega uma realidade totalmente diferente para pensar um contexto que é específico. E sabemos que até então ainda existem várias críticas das heranças deixadas pela colonização que não ajuda em nada a África. Porém, pensar a homossexualidade na Guiné-Bissau, que ali é considerado uma prática sexual não africana, muito menos guineense, porque muitos dizem, olha, essa questão de um homem querer se relacionar com um homem é a questão do Ocidente. Os brancos querem impor isso, e as pessoas, vendo novelas, filmes, vão começando a assimilar as coisas, querendo ser essas pessoas. Então, aquilo constitui a minha preocupação. Eu comecei logo a procurar se existem, porque eu já sabia que não existia, ou seja, que não existem materiais na Guiné-Bissau a respeito do tema. Porém, procurei saber dos países vizinhos de Moçambique, Cabo Verde, Angola, se existem materiais que me suportariam. Infelizmente encontrei. No nosso caso em específico, dos países de Palop, os materiais são restritos. Porém, da África anglófona e francófona, são materiais que realmente me deram suporte em grande parte do que os meus objetivos me propõem a trabalhar. Então, peguei essas questões, lendo esses textos, estes artigos, livros, vendo as semelhanças que poderiam realmente ajudar o que eu queria tratar. Então, fiz esse mix. Eu fiz basicamente uma análise comparativa, tanto do Ocidente assim como da África em geral e da Guiné-Bissau em específico, pelo menos nessa fase ainda do meu projeto. Foi o que eu fiz, porém li na maior parte dos textos, eu me priorizei a ler os textos oriundos da África, porque são textos que, ao meu ver, têm mais a ver com a questão da sensibilidade das nossas diversidades, porque o Ocidente tem, há quem diga isso, o Ocidente tem uma imagem e uma conceituação específica da África, diferente do que um africano em específico tem da África e vive da África. Então, esses autores se preocupam em preservar, serem transparentes e, sobretudo, preservar as nossas diversidades culturais, sobretudo. Então, a homossexualidade sendo ela um tema
sensível e polêmico, sobretudo, preciso zelar também para essa questão, que é para para eu não entrar em contradição com as nossas diversidades culturais e tais. Então, eu me proponho ler mais esses materiais africanos e são os materiais que eu mais explorei, pelo menos nessa fase ainda. Quando falavas sobre que normalmente disse, né, que esse pessoal sobre homossexualidade é coisa mais do Ocidente, enfim. Em Angola também, pelo menos no meio onde eu estava, falava-se a mesma coisa. Tu assistias, por exemplo, à TV, o convidado, né, é gay ou homossexual, e quando perguntavam onde é que se formou, Portugal. Se formou fora, sempre na Europa, estás a ver? Então, quer dizer, é como que ele tivesse, ou foi bem, ou já tinha aquilo, mas não se manifestava, então lá ganhou o lugar de fala. Exato. E essa pessoa agora, se permitiu também a exato, e o retorno agora pelo menos manifestou. Mas se calhar a imagem que se tinha que não, ele foi bem e voltou bem entre aspas. Foi hétero e voltou gay. Enfim, o pessoal não entende mal. Pois é só questão de facilitar a nossa compreensão. Muitas das vezes, quando falamos do nosso contexto, a gente se preocupa bastante com essa questão de não ferir a sensibilidade de uma pessoa que não é africana. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que poderia estar aqui nesse live, ou então acessar o vídeo depois no YouTube. Porém, essa pessoa precisa entender que aqui não queremos demonstrar que, se calhar, essas pessoas são induzidas a fazerem as coisas quando saem da África. Porém, estamos a tentar mostrar que existem as possibilidades que não podemos descartar. Como você bem falou, essa pessoa pode até ser a pessoa que se identifica com um cisgênero ou então os desejos sexuais X, porém não tinha como se manifestar dado a estrutura, o próprio sistema do seu país. E então, ao sair de uma forma ou a outra, a gente tem essa possibilidade porque existe essa abertura. Aqui a pessoa, ou seja, as pessoas já convivem tranquilamente, os homossexuais são aceitos, embora ainda existem as dificuldades, mas no geral são aceitos, existem políticas públicas criadas pelo Estado que asseguram os direitos sexuais a essas pessoas que no nosso contexto não existem. Ou mesmo se existisse, não existe aplicabilidade vigorosa em termos do Estado em inspecionar se estão sendo cumpridas ou não. Então não podemos deixar de trazer essas questões sem querer contradizer a nada e nem ninguém. Aqui no Brasil, pelo menos, isso já não é nenhum tabu, né? Mas ainda assim há preconceitos, né? E até há mortes, ainda há casos que eu vi pela TV, né? Minha TV, YouTube, obviamente, em que fala-se de pessoas que foram mortas por serem gays, por serem homossexuais. Inclusive eu fiz uma matéria para o meu outro canal da OB, né, sobre LGBT, perguntando às pessoas se sabiam o que era LGBT, se podiam pelo menos descodificar a sigla, enfim, e uma das entrevistadas lá disse-me que estava a receber umas mensagens de pessoas a lhe dizerem: não, você vai ser denunciada por ter dado não é propriamente uma opinião, por ter falado sobre aquilo e descodificado a sigla, enfim, estás a ver? Então, embora estejamos num país em que já se fala disso abertamente, ainda assim há certas pessoas que são conservadoras e praticamente reprovam isso. Imagine se aqui onde isso já se fala abertamente, lá nos países em que até para encontrar um livro, um texto a falar sobre isso é difícil, a coisa é bem pior ainda. Mas então, pessoal, é isso, nós estamos na reta final, vai para o Instagram, nós vamos ter que temos outros convites por fazer a outras pessoas e fiquem ligados. Essa semana não se sabe se vamos ter ou não, mas ainda estamos a trabalhar para isso. Pessoal do YouTube, fiquem atentos, sugiram aí, vamos falar, sugerem aí qual é o convidado que vocês querem que a gente tenha,
na área acadêmica, estou a me responsabilizar mais. Se vocês têm uma outra ideia, e escrevam nos comentários que a gente vai atrás. Entendeu? É por aí. Pronto, você tem uma pergunta, senhor da produção. Manuel José, qual é a tua pergunta, mano? Eu gostaria de fazer uma pergunta muito rápida à nossa convidada, já agora agradecer pelo convite. É só saber que, primeiro dizer, né, que normalmente as pessoas quando saem, principalmente nós africanos, quando saímos dos nossos países para vir estudar assim na diáspora, né, na América e outros países, tendemos a não mais regressar, muito fruto da condição do nosso próprio país. Né? Primeiro, acha isso correto, né? Sabendo que nós podemos voltar para dar contributo ao nosso país e, por outra, tenciona fazer isso, né? Ou depois da formação tenciona voltar para dar o seu contributo no seu país? Bom, obrigada a essa questão, eu acho muito pertinente. Porém, quando você pergunta se eu acho correto as pessoas saírem dos seus países de origem, nós sabemos que geralmente saímos à busca de vida melhor. Essa vida melhor passa necessariamente por essa construção da nossa pessoa acadêmica e do saber, sobretudo. Eu acho que não diria que acho melhor a pessoa não voltar, porém também devemos lembrar que os sistemas que suportam os nossos países geralmente têm questões que a gente não pode deixar de pensar nem falar, como é o caso da corrupção, do nepotismo e tal. Muitas das vezes eu acredito que muitas pessoas saiam para estudar e não voltam porque sabem, ou seja, já tinham se deparado com vários exemplos das pessoas que já voltaram e não por falta da capacidade, não conseguiram realmente dar aquela contribuição almejada para o país. Eu acredito que não existe uma pessoa que quer sair da África reclamando, por exemplo, no nosso caso aqui na Unilab, reclamando dos nossos lugares de fala, da nossa potencial, sobretudo, que essa pessoa não queira voltar, que é para dar a sua contribuição no sentido de mudar algo. Porém, tem também essa questão, porque sabemos que, eu acredito que a maior parte dos estudantes que cá estão carregam consigo os ideais e responsabilidades que não podemos fugir de um momento ao outro. Sabemos o quanto as nossas famílias abriram a mão de muitas coisas para estarmos aqui hoje, para termos essa oportunidade que hoje estamos a usufruir. Então, os nossos objetivos passam necessariamente não só por estudar e aprender, mas sim por, primeiro, eu gosto de utilizar uma frase que sempre falo aqui nas conversas com as colegas, os colegas, que não é à toa que o verbo começa em eu. Se alguém tivesse que escolher, embora existam propósitos maiores quando se trata da coletividade de um país em específico, porém eu só posso dar a minha contribuição necessária e fundamental para o meu país se a minha pessoa e a minha família estiver bem, eu acredito. Então acredito que essa é uma das questões que faz com que muitas pessoas não voltam. No meu caso, eu vou sim. Eu vou sim voltar, pretendo voltar, porém ainda tenho muito tempo aqui. Se eu tiver a oportunidade de ir férias e voltar, eu faço. Porém, eu quero fazer até doutorado ou então pós para poder voltar. Então, tenho ainda tempo, muito tempo. Não necessariamente aqui em Brasil, ou seja, no Brasil. Porém, vai depender das oportunidades que eu vou tendo. Vou ver todas Pode ser que apareça uma bolsa, por exemplo, para fora do Brasil, sim. Europa, América Pois é. do Norte. Eu vou aproveitando porque a academia exige isso hoje. Hoje, praticamente a licenciatura, tenho que reconhecer, mas a licenciatura não consigo suportar o nosso andar enquanto acadêmicos. Porém, imagine, ainda temos essa trajetória para ser licenciados e licenciadas e as demandas aumentarão. Então vou vendo, mas eu quero voltar, vou, com certeza. Tive um percurso na adolescência e início do meu juventude, sobretudo muito bom, em que eu fui instruída a ser essa pessoa, a
a procurar lugares de fala e poder dar contribuições necessárias para as coisas que, ao meu ver e ao nosso, precisam ser mudados. Então, os meus ideais são pautados nisso. Então, acredito que vou sim, vou voltar, sem sombras de dúvida. Está respondida, mister. Paper do Instagram, obrigado por estarem ali até agora. Quanto Paper está no Instagram? Acho que baixou o número. Baixou. Exato. Os que estão a resistir, rala back. E os que desistiram, rala back na mesma. Exato. Pessoal do YouTube, nós estamos mesmo na finalíssima parte da nossa conversa e agradecemos a vossa audiência. Enfim, está acontecendo agora ao vivo no Insta e vocês do YouTube claramente vão ver só depois. Cornélia, foi um prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você gostou da conversa? Ou não, Claro. não te perguntei exatamente o que tinha a dizer? Óbvio, gostei, é claro. O que eu tinha a dizer é basicamente agradecer o que eu já tinha feito no início. Agradecer essa oportunidade, porque pode parecer uma coisa, ou seja, pouca coisa, porém significa porque são registros que ficam dependendo do tempo, a possibilidade e acessibilidade da internet, as pessoas vão ver dependendo do tempo. Então, isso faz parte do nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto acadêmicos, enquanto, sobretudo, as pessoas que lutam pela integração. Vocês estão aqui hoje, angolanos, conversando comigo, estamos construindo esse laço. Então, eu tenho que agradecer por essa oportunidade, porque vai ter várias pessoas que não sabiam da minha linha de pesquisa, vão conhecendo, quem sabe vão se interessando também. Então, é só agradecer mesmo por essa oportunidade, pela vontade, porque a gente sabe a distância que temos de poderem estar aqui e, sobretudo, a essa hora. É só agradecer mesmo. É isso. Pronto. Pessoal, nós estamos a nos despedir. O vídeo vai estar no YouTube a partir. Eu sempre digo meio-dia, enfim, mas ele processa, às vezes demora demais até exportar o vídeo. Mas eu quero acreditar que até meio-dia de amanhã o vídeo vai estar disponível no YouTube. Exato? Com um pouquinho mais de. Exato. Enfim. Então, pessoal, obrigado por estarem ali. Pessoal do Instagram, Halaback, estejam sempre conosco. Sigam as páginas. O Bairro Esquecido no Instagram. Qual é o teu Instagram, Cornélia? Cornélia Mendes 10. Mas eu vi mais uma outra página com o mesmo nome. Pois é. Eu tinha... E a mesma fotografia. Olha só, como eu sou fanática por aquela conta. Eu tinha pedido aquela conta porque hackearam aquela conta e eu tive que fazer uma nova. E infelizmente mantive o mesmo nome. Então denuncia aquela. Eu tenho que fazer mesmo. Porque eu até quando estava para te mencionar, eu vi, mas qual é? Eu quis mencionar as duas, mas depois percebi que era que termina com 10. Então sigam Cornélia Mendes 10. Cornélia Mendes 10 no Instagram. Sigam Manuel. Não, Manuel, o teu Instagram tem uns números na frente. Qual é aquele número? 4.000 e quê? Não, já mudei. Como é que está lá agora? Agora meti Deleia o Único. Deleia. O Único. Deleia Único. Não sei como é que se escreve, mas enfim. Deleia Único. Vamos pôr aqui as redes sociais, tanto do nosso queridíssimo que está na área técnica, quanto da Cornélia. Vão estar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, pessoal, o nosso vídeo de ontem nós tivemos um podcast com o Soul Striker, que nos falou um pouco da sua mixtape, Bordas de uma Personalidade. Também vamos deixar o link aqui na descrição para reforçar um pouco mais. É a mixtape que deve começar e terminar o teu ano. Vai ouvir que o teu coração vai bater bem ou pode piorar. Então, obrigado por estarem ali e a gente está se despedir. Senhor das técnicas, pode fechar a live, mano. Ali pode fechar também, tá tudo.